Representantes das redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp e YouTube foram convidados a comparecer à CPI das fake news da Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo. Para falar mais sobre isso, a gente convida agora o deputado estadual do PSB aqui de São Paulo, Caio França, que preside essa comissão parlamentar de inquérito. Tudo bem, deputado? Bom dia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui na Jovem Pan. Bom dia, é um prazer poder falar com vocês, espero que estejam todos bem. Nós que agradecemos. Deputado, antes de falar especificamente sobre o trabalho dessa CPI, que também é uma CPI instalada, no caso aqui na Assembleia, assim como foi instalada a CPI em Brasília, eu pergunto, os jornais de hoje trazem uma espécie de gabinete de ódio na Assembleia, que também haveria um gabinete de ódio na Assembleia de São Paulo. O senhor sabe dessas informações? A própria Assembleia pode investigar esse tipo de conduta de parlamentares e funcionários da casa? A gente está acompanhando, sim, há um inquérito aberto, inclusive, que envolve parlamentares da Assembleia Legislativa. A questão principal é que o objeto da CPI, que foi criado em 2018 pelo PSDB, é as eleições de 2018. Então, é possível que a gente investigue casos após a eleição? Sim, desde que eles tenham correlação com as eleições de 2018. Esse foi o parecer que foi dado pela Procuradoria da Casa e é nesse escopo que nós estamos nos debruçando. Portanto, no meu entender, é possível sim, desde que haja comprovação da relação com as eleições de 2018. E o que se pretende de investigar sobre a eleição de 2018, se o que há uma investigação é na eleição nacional? Há problemas aqui também no estado? Há problemas também em São Paulo, né? Na eleição para governador, no próprio parlamento, tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia Legislativa ou para o Senado. Infelizmente, teve uma eleição muito pesada nesse sentido de fake news, da disseminação em massa de mensagens. Então, a ideia é poder aprofundar na questão da investigação, contribuindo com o Ministério Público Federal e Estadual, Polícia Civil e Polícia Federal, e também com o Congresso, eventualmente até pensando numa legislação, se é que é possível a gente conseguir chegar num denominador comum, né? Eu, pelo menos, no meu ponto de vista, tenho discordância do projeto que foi apresentado pelo Senado. Acho que ele exagera um pouco na normatização, o que dificulta, inclusive, para o próprio usuário, que a gente não quer que seja prejudicado num ambiente virtual também. Deputado, agora a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, deputado. Eu queria a opinião do senhor em relação a essa expressão já, o gabinete do ódio, né? Porque se todo parlamentar que tem um assessor lotado no seu gabinete, que cuida das suas redes sociais, ataca adversários, né, e ódio é uma questão até um tanto subjetiva, né? Nós vimos outro dia um colunista da Folha de São Paulo desejando a morte do presidente da República. Como é que fica isso aí? O que define o que é ou não é um gabinete de ódio para espalhar fake news? Depende muito do tom que aquela pessoa está utilizando, né, para poder se manifestar nas redes sociais. De fato, isso acho que foi mais um jargão para poder chamar atenção, como acontece muito na política, né, Rodrigo? Você sabe muito bem que se usasse um termo mais usual, talvez não chamaria tanto atenção. O gabinete do ódio acabou se tornando, pelo nome e pela prática, na verdade, de desejar a morte também de outras pessoas, assim como eu acho que está errado quem desejou a morte do presidente, é um absurdo isso. Também está errado quem faz isso para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para outras mais instituições. Então, acho que é nesse sentido, mas o nome em si, Gabinete do Ódio, sem dúvida tenha sido para poder reforçar aí e atrair holofotes. Deputado Caio França, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Bom dia, deputado. Essa CPI foi instaurada aí, como o senhor bem disse, tendo em vista ali as eleições de 2018. Mas de lá para cá, a gente viu um crescimento muito grande da atenção que a opinião pública dá para o uso dos gabinetes, justamente para isso que estava sendo citado aqui, usar para espalhar desinformação, fake news, ataques. A minha pergunta é simples. Um deputado que lota em seu gabinete um assessor única e exclusivamente para espalhar ou informações falsas ou, no mínimo, ataques a adversários políticos ou outros poderes. Ele está cometendo um crime? Essa conduta é ilegal ou está dentro do que é permitido? Afinal de contas, cuidar de mídias sociais também não é crime. Um deputado teria um assessor para isso. Mas ele infringiu alguma norma ao agir dessa maneira? Olha, é preciso avaliar com critério a conduta dessa pessoa que está representando o parlamentar. Afinal, é importante esclarecer que as redes sociais está no escopo do trabalho da assessoria, mas ao mesmo tempo você precisa saber o que você está colocando lá, né? Você, na medida em que você começa
a passar do limite, né, do razoável em relação à injúria, calúnia, em relação a outras pessoas, já existe, inclusive, tipificação penal para isso. O que a gente tem se aprofundado na CPI das fake news, pelo menos na Assembleia Legislativa, nessas primeiras agendas que nós fizemos, é que mais do que o que está escrito ali é a maneira como isso se comporta, assim, como é que isso se dá, ou seja, essa mensagem chegou para quantas pessoas, como é que ela foi transmitida, quem pagou isso, foi uma agência que está contratada pelo próprio deputado para fazer o seu mandato, aí sim, eu acho que foge, sem dúvida, muita coisa, porque a agência está contratada para publicar o seu mandato, não para você poder fazer um ataque no campo pessoal para adversários políticos ou para instituições. Então é aí que mora essa investigação que o Congresso está se debruçando, a Assembleia também deverá, como lhe falei, mesmo que por correlação com a eleição de 2018, também se aprofundar. Deputado, nosso tempo está terminado já, mas está se esgotando, mas temos 30 segundos só para deixar claro em relação ao cronograma de trabalho. Só na semana passada, retrasada, os parlamentares definiram o cronograma de trabalho. Quando o senhor acha que a CPI termina e pode ser prorrogada e qual que é o limite dessa CPI? Tem 3 semanas que a CPI teve a sua eleição por conta da pandemia. Nós temos 120 dias para poder apresentar um relatório final. Eu quero poder fazer isso nesse prazo, sem esticar a CPI. Se for preciso, eu teria mais 90 dias com o requerimento aprovado. Mas a ideia minha e de todos os colegas, inclusive dos relatores e subrelatores, é entregar isso dentro do prazo, sugerindo aí avaliando uma hipótese de um projeto de lei para que o Congresso possa se debruçar, mas mais do que tudo, colaborando com a fase investigativa, que é tão importante também para o Parlamento. Deputado Caio França, que preside a CPI das fake news aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, mais uma vez obrigado pela atenção, gentileza, bom trabalho, boa semana. Eu que agradeço aqui a oportunidade, sempre à disposição. Boa semana.